Olá pessoal, hoje nós estamos aqui para aprender um pouco sobre um conto chamado Felicidade Clandestina, da autora Clarice Lispector. Esse conto se encontra dentro de um livro que possui o mesmo nome e consta com 25 textos da autora. Antes da gente entrar no conto propriamente dito, nós vamos ver um pouquinho sobre a autora, que embora seja uma das grandes autoras brasileiras, não nasceu no Brasil. Essa é a primeira curiosidade sobre ela. Ela nasceu na Ucrânia, numa cidadezinha com um nome um pouquinho complicado para pronunciar. Isso é bem importante de lembrar. Ela veio morar no Brasil logo depois que nasceu. Então ela é 100% brasileira, embora não tenha nascido aqui. Ok? Ela é o maior nome da literatura brasileira, considerada daquela vertente de prosa intimista. O que seria isso? Prosa intimista ou introspectiva. É aquele texto que está mais preocupado com o interior do que com o exterior do personagem, ok? Ela pertence à terceira geração modernista, também conhecida como geração de 45. Junto com ela, fazia parte na prosa Graciliano Ramos, um dos grandes nomes dessa geração também, e João Cabral de Melo Neto na poesia, ok? Algumas características ou inovações dessa autora, ok? A temática. Ela não tem uma temática tão voltada para o regionalismo, como por exemplo Guimarães Rosa. Ela tem uma temática mais voltada para a sondagem psicológica do indivíduo. O que seria isso? Ela está mais preocupada com as angústias, com os dramas existenciais do personagem. A linguagem. Ela tem grande preocupação com entrelinhas. Como assim com entrelinhas? Ela escreve o texto dela, deixando muita coisa para o leitor entender. No nosso conto, por exemplo, nós temos o exemplo do final, onde ela diz que a personagem não era mais uma menina com o livro, e sim uma mulher com o seu amante. O que nós podemos deduzir dessa entrelinha que ela deixa aberta no final? Que a personagem amadureceu ao longo do texto, que ela não é mais uma menina, que embora ela seja uma criança, ela já presenciou a maldade humana. E que o livro que ela leu, Reinações de Narizinho, de Monteiro Lobato, também ajudou para esse amadurecimento. Então a leitura e o sofrimento amadureceram a personagem, que não é mais uma menina, agora é uma mulher. A linearidade da narrativa, ou seja, aquele começo, meio e fim marcadinho, não existe no texto da Lispector. Ela está mais preocupada com o fluxo de consciência, com a memória do personagem, com as vivências do personagem, ok? Diálogos. Os diálogos não são tão frequentes no texto dela, ou seja, é mais um monólogo interior. Isso a gente pode notar no conto que a gente vai analisar hoje. A nossa personagem, ela é uma personagem protagonista e a maior parte do texto é o monólogo. E a narrativa epifânica também é uma característica muito importante dos textos da Lispector. O que seria essa narrativa? É quando o personagem tem uma percepção da sua realidade, uma percepção súbita, de repente. A gente vê isso no nosso conto também. Quando a nossa personagem vai a primeira vez na casa da coleguinha solicitar o livro, que a colega ia emprestar, e ela recebe um não como resposta, ele não está aqui, ele está com outra pessoa, a personagem ela não está totalmente por dentro da sua realidade. Mas depois de ir uma, duas, três, várias vezes à casa da colega, ela acaba percebendo que a colega está brincando com ela. Então ela tem essa percepção da realidade em que ela está vivendo. Então, o conto. Qual é o enredo do conto que nós estamos trabalhando? O conto se passa no Recife e tem como personagem principal uma menina, uma criança, que gosta muito de livros. Ela começa o conto descrevendo uma coleguinha, que a coleguinha tem os cabelos crespos, ruivos, busto bastante avantajado, e que a colega tem o que qualquer criança que adora ler, que adora histórias gostaria, um pai dono de livraria. Ela também descreve a colega como sendo um pouquinho mesquinha. Por quê? Porque nem no aniversário das amiguinhas ela dá um livro de presente, por mais barato que seja, mesmo tendo seu pai como dono de livraria. Ela sempre dá um cartão, e nem é um cartão de uma cidade diferente, é da cidade do Recife, que elas já estão acostumadas. Então, ao longo do livro, ao longo do texto vai se passando a história, chega ao ponto de que casualmente a filha do dono da livraria diz que possui o livro Reinações de Narizinho de Monteiro Lobato. E a nossa protagonista adoraria ter acesso a esse livro, mas ela não tem.
A menina, percebendo isso, oferece o livro emprestado e diz para que ela passe na sua casa buscar. Quando a nossa protagonista chega na casa da colega, a menina diz que havia esquecido que iria emprestar o livro e que emprestou para outra menina. Isso acontece uma, duas, três, várias vezes. O conto não deixa explícito quanto tempo, quantos dias seguidos a nossa protagonista vai em busca desse livro e não o consegue. Até que um dia, quando ela chega à porta da colega, a mãe da filha do dono da livraria, achando estranho que todo dia a menina vá lá e nem entre na casa, pede para que as duas expliquem o que está acontecendo. No meio da explicação, a mãe percebe e se surpreende, porque o livro Reinações de Narizinho jamais saiu do quarto da filha do dono da livraria e ela sequer quis ler o livro. Então a mãe toma a seguinte atitude: pede que a filha busque o livro, empreste para a colega e, ao emprestar a nossa protagonista, a mãe da menina diz o seguinte, que ela pode ficar com o livro o tempo que ela quiser. Esse é um êxtase para a nossa protagonista. Ela tem o livro pelo tempo que ela quiser. Ela chega em casa e a primeira atitude dela não é ler o livro, é fingir que não tem ele, para que depois ela possa perceber que o tem e ficar feliz. Ela começa a ler o livro, lê algumas páginas, sai, vai brincar, vai comer e de repente volta, finge que não sabe onde está o livro para poder encontrá-lo e sentir aquela felicidade de novo. Nesse momento, a nossa protagonista percebe que a felicidade dela é clandestina, é uma felicidade emprestada, é uma felicidade temporária, mas é uma felicidade plena e ela adora ter o livro consigo. O texto encerra com a frase que eu já disse, que ela não era mais uma menina com o livro e sim uma mulher com o seu amante. É uma história extremamente gostosa de ler, com uma linguagem simples, bem tranquila, mas o texto é complexo, embora a linguagem seja simples. Então, analisando o conto que nós temos nele. Nós temos um narrador em primeira pessoa, um narrador protagonista. Lembrando que ela está narrando numa idade mais velha, então é uma narradora com uma certa idade narrando sobre uma experiência da sua infância. O ponto central do texto gira em torno do que é a felicidade e da resposta que o texto traz para a gente, que é uma felicidade emprestada, clandestina, que ela é temporária, mas que ela é real, ela existe. O conto possui uma linguagem simples, abordando as vivências das crianças. Ele, embora seja bastante complexo, ali os sentimentos, os dramas que a protagonista passa de sentimentos entre tristeza por não conseguir o livro, felicidade por conseguir e a esperança durante esses dias que ela vai até a casa e recebe o não como resposta. Os personagens não possuem nomes, nem eles e nem o espaço é tão bem descrito. Por que isso? Isso é uma técnica para o leitor não focar tanto no personagem nem no espaço que a história está se passando. Por quê? Porque o foco da história é o drama da protagonista, é o interior dela. Então, os personagens não têm nome, eles têm uma descrição, mas ela é bem rápida. E o espaço, embora a gente saiba que o conto está se passando no Recife, também não é tão descrito. Por que é importante saber um pouco sobre a autora? A autora, sendo ucraniana, ela mostra algumas características autobiográficas no seu texto. Então, a descrição da menina, uma menina ruiva, que não é tão do nosso cotidiano brasileiro, a descrição da personagem é bastante focada nisso. E nós também temos o seguinte detalhe, a cidade em que o conto se passa, Recife. Recife foi uma das cidades que Clarice Lispector viveu a sua vida, principalmente a sua infância, e o conto é sobre infância. Então aí tem alguns traços autobiográficos que a gente encontra no texto também. Importante lembrar que eu espero que essa aula ajude vocês a lerem o texto sobre uma nova perspectiva, é um texto muito bacana, não só esse, mas os outros textos da Lispector também, eu espero que vocês gostem.